tá? Então, já passamos pela etapa do conhecendo o blog, como é que vai ser. E agora vamos para a parte 2, que é a parte que eu julgo a parte mais importante, que é onde a gente vai preparar todo o nosso ambiente, tanto de desenvolvimento quanto produção, para daí começar efetivamente a começar a trabalhar em cima da aplicação. Esses passos é geralmente o que eu faço quando eu vou criar alguma em qualquer sistema web que eu vou criar, eu começo seguindo esses passos. Primeiro eu levanto, primeiro eu entendo a arquitetura da minha aplicação, como ela vai trabalhar. E a arquitetura assim, eu preciso entender o que eu vou usar. Em que infraestrutura que eu vou colocar. Se eu for colocar numa local web da vida, numa hospedagem, eu sei que eu posso usar determinados recursos. Eu tenho que tomar cuidado para ver se o framework do MVC que tem lá é compatível com o que eu vou usar. Então, se eles lá eles suportem só até o MVC 4, então eu tenho que usar até o MVC 4, não posso usar o 4.5. Agora, se eu usar no Windows Azure, eu posso usar a última versão do ASP.NET porque lá vai estar atualizado, tá? Então, se eu for usar uma biblioteca, por exemplo, que não os ambientes da local web eles rodam num ambiente eles não num ambiente acho que medium trust, com segurança de nível medium trust. Então, algumas bibliotecas só executam em full trust, então vão acabar não funcionando no local web. Então, eu tenho que caçar essas bibliotecas para funcionar em medium trust. Então, são várias coisas, vários itens que você tem que pensar antes de criar a sua aplicação. Onde você vai publicar, se o que você vai publicar suporte naquele local, tem suporte, na tecnologia que você vai usar suporta onde você vai publicar. Eu já vi várias pessoas, ou vários, eu também já passei por isso, de fazer uma baita de aplicação com várias tecnologias ali novas, e na hora de publicar não suportava onde eu tinha que publicar, não tinha suporte, eu tinha que mudar tudo. A maioria das coisas que eu fiz eu tinha que acabar mudando. Então, essa é uma dica, assim, na hora que você vai estar trabalhando com arquitetura, né? Então, no caso, como a gente vai usar o Azure, é, a gente tem algumas coisas que a gente tem que pensar, tá? No Azure eu posso usar o último framework, então beleza, eu vou usar o último framework. Só que tem umas questões que a gente vai ver com o tempo ali. Então, por exemplo, armazenar a imagem. As imagens, eu não posso armazenar as imagens na minha aplicação, numa pasta da aplicação. Não posso fazer o upload e jogar numa pasta, porque o ambiente do cloud ele é muito volátil, ele muda. São em data centers e os dados lá, as informações mudam de lugar. E por conta disso, e para permitir escalar também, né? Esse é um ponto importante. Não só por causa de mudar de local a aplicação, mas vamos supor que eu preciso fazer uma aplicação e eu quero que essa aplicação se escale. Escale em que sentido? Meu site está caindo, então eu preciso de uma cópia do meu site funcionando no ar para balancear, né? Para o tanto de requisição que estiver caindo no meu site, ele balancear entre os dois servidores. Como ele vai duplicar o meu site, se eu estiver armazenando essas imagens numa pasta do meu servidor, na hora que ele duplicar, ele não vai ter a pasta com essas imagens no outro servidor. Ele não vai ficar sincronizando uma aplicação com a outra, tá? Então, esse é um problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que armazenar essas fotos aonde? No banco de dados. Mas no caso, o Azure dá para a gente uma opção que é o Blob Storage, que é onde a gente armazena esse tipo de informação. São as imagens, no caso as imagens. Então são várias decisões, vários porquês que a gente tem que responder antes de arquitetar nossa aplicação. Então ao longo do curso eu vou mostrando isso, vou falando isso. Tá, então primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o ambiente. Primeiro item, criar o projeto no VSO. O que é o VSO? É o Visual Studio Online, tá? Então vou entrar aqui, visualstudio.com. Tá, o visualstudio.com é o site, não só do Visual Studio, né, da ferramenta em si, mas da ferramenta de ALM, que é a ferramenta de gerenciamento do projeto, do ciclo de vida da tua aplicação. O Visual Studio ele tem
na nuvem ele tem uma estrutura, ele tem um recurso lá de gerenciamento dos projetos que você vai ter ao longo do seu desenvolvimento, da sua empresa, ou das suas aplicações. Você consegue controlar o ciclo de vida delas, o ciclo de vida desde o começo, criando as atividades, gerenciando as funcionalidades que ela vai ter. Então, tudo através da metodologia do Scrum ou da própria metodologia da Microsoft. Ele é uma ferramenta bem completa, que ele tem tanto o gerenciamento do projeto, quanto ele tem o gerenciamento do código, processo de build, teste, tudo integrado. Se você não tem uma conta, eu sugiro que você crie. Você pode clicar aqui, entrar no link do visualstudio.com, clicar em começar a usar gratuitamente. No meu caso, eu já estou conectado, tá? Eu já estou conectado na conta, ele vai pedir uma conta da Microsoft, então você loga nessa conta da Microsoft. E aí, no caso, se você não tiver uma conta, ele vai pedir para você colocar. Então, por exemplo, vou criar uma conta aqui, ó, Michel Banagoro. Aí vai ficar como? michelbanagoro.visualstudio.com, tá? Se você tiver, aí você cria uma URL com o seu nome. No caso, eu já tenho, que é mbanagoro.visualstudio.com. Assim que você criar a conta, você responde mais algumas coisinhas ali, mas é bem simples. Criou a conta, você só acessa o seu domínio e já está lá. Então, no meu caso, é mbanagoro.visualstudio.com. Assim que você criar, você vai cair numa telinha igual essa aqui, tá? Nessa tela, pode ficar tranquilo. Vocês façam a conta, que ele é gratuito, tá? Para até 5 usuários na tua conta, por conta, né? Então eu tenho essa conta aqui, eu posso adicionar mais 4 usuários aqui para trabalhar junto comigo e ainda vai continuar free. À medida que passou de 5 funcionários, cada usuário, cada usuário eu vou ter que pagar lá em torno de, sei lá, $5, não lembro agora o valor. Mas tipo é assim, $5 por usuário. Então eu tenho 5 free, mas os subsequentes que vêm aí depois eu tenho que pagar por usuário. Mas no meu caso, se você é uma pessoa aí que tem os seus projetos e tal, aí vai estar só você, então você pode usar isso aqui tranquilo, sem que eles não vão cobrar nada de você. Beleza, então dentro desse cara aqui eu vou criar uma aplicação. Tá? Eu vou criar um projeto aqui, então eu vou vir aqui ó, em New. Aí ele vai abrir uma telinha e falar qual que é o nome do teu projeto. Eu vou colocar aqui ó, MVC, eu vou chamar de blog. Vou colocar, sei lá, MVC blog. Vou colocar aqui, ASP.NET MVC blog. Tá, é o nome do meu projeto. Aí você coloca uma descrição aqui. Aí você escolhe o template de gerenciamento. Como é que você vai gerenciar esse projeto aqui? Com o quê? Com o Scrum, com o MSF da Microsoft? Eu vou usar o Scrum. E qual que é o controle de versão que você quer usar? O Git ou o TFS? Ou o TFVC, né? Que é o Team Foundation Version Control. Recentemente eu tenho começado a usar o Git, tá? Mas eu vou usar por enquanto o TFS, o da própria Microsoft, só para vocês verem como é que funciona. Depois vocês podem, se vocês tiverem familiaridade com o Git, pode usar o Git, tá? Então é o Git hospedado aqui no TFS, mas é Git, tá? E ele mantém o teu projeto privado, né? Não fica público, como no GitHub. É lógico, o GitHub dá para deixar privado, mas ele tem que pagar. Nesse caso aqui, todos os teus projetos, você não tem limite de projetos. Você pode criar sei lá, 100, 200 projetos aqui e vão estar tudo privado, né? Você consegue bloquear todos eles para ninguém acessar o código. Só acessa quem você adicionou como usuário ali e liberou por projeto. Tem toda uma parte de segurança ali. Então, vou escolher esses caras aqui e vou mandar criar o projeto. Então ele vai lá, começa a criar o projeto a partir do template do Scrum.
tá? Tá lá criando meu projeto. Esse aqui é bem rápido, não demora muito. Ó, criou, tá? Navego até o projeto. E aí eu estou aqui na minha página principal desse projeto. E aí, aqui tem todas as informações referente a ele. Então, mostra aqui embaixo a quantidade de tarefas que eu tenho sendo executadas, as tarefas que estão terminadas. Aí tem um gráfico dos builds. A aplicação está no ar, está funcionando bonitinho. Aqui é o gráfico de como está o andamento do projeto, se está acabando já ou não. Então aqui eu tenho a parte do código que está versionado, ó, nessa abinha code aqui. Se eu entrar em code aqui não vai ter nada, porque eu não subi nenhum código ainda, tá? Tem só alguns arquivos que ele cria lá, default. Tá, a parte de work aqui, a parte do work é tudo o backlog, né? Que é as tarefas que a gente vai desenvolver. Ele já traz uma estrutura já meio padrão aqui. Então, por exemplo, aqui é o backlog das tarefas. Então, por exemplo, quais são as nossas próximas atividades aqui, ó? Criar um projeto ASP.NET MVC e realizar o primeiro commit, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, realizar o primeiro commit, vou colocar uma tarefa, tá? Adicionei a tarefa aqui, posso clicar nessa tarefa e adicionar para quem está essa tarefa aqui. No caso, ó, tá para mim. Então, tá uma tarefa aprovada para mim. Eu vou lá, salvo. Tá lá, eu preciso fazer essa tarefa aqui. Tá? E aí, conforme eu vou alimentando esse backlog, então assim, eu não vou explicar o Scrum aqui, eu não vou dar aula de Scrum nem nada. Então, quem já trabalha com isso aí vai entender isso aqui, vai entender a forma como, o que é o backlog, o que são as sprints e tal. Mas só para ter uma ideia, aqui é onde a gente é o cara que vai gerir o projeto, né? O cara vai gerenciar o projeto, ele gerencia por aqui. Então ele vai cadastrar todas as atividades no backlog e vai dividir as atividades entre as sprints, né? Então ele pode pegar a atividade e arrastar, ó, essa atividade aqui ela vai se encaixar na sprint 1. Então eu arrastei aqui, ele já define o PF dela na sprint 1. Então, vamos supor que tem uma outra tarefa aqui que eu vou criar e eu arrasto para sprint 2 e assim por diante. O cara vai gerenciando as tarefas aqui. E nisso ele vai montando um board, né? Ele vai montando um quadro com as tarefas visualmente, né? Então, ó, tem o quadro de onde está lá as tarefas novas, aprovadas, comitadas e feitas, né? E o cara pode ir mudando aqui, ó, o status dessa tarefa visualmente como se fosse um quadro realmente, né? Voltando aqui para Home, eu já consigo ver, vamos ver se já carrega algumas coisas aqui. Já carrega algumas informações aqui. Se a gente configura tudo certinho aqui, ele já começa a mostrar quantas horas a gente tem para desenvolver o projeto, quantas horas estão estimadas, né? Quantas horas faltam e assim por diante. Aí tem que configurar isso aqui bem. Mas como esse aqui não é o foco, o foco nosso é criar esse projeto aqui e vincular ele no Source Control.